Olá, meus amigos e minhas amigas. Domingo passado eu não gravei o vídeo porque eu não estava me sentindo bem, então eu falei, vou pular esse domingo. Mas estou aqui hoje com a gravação que eu ia fazer, né? Estou fazendo ela aqui hoje. Estamos quase encerrando, né? No domingo que vem eu vou falar sobre livros que eu recomendo, que eu já li, que me ajudaram bastante, me ajudam. Mas nesse agora eu vou falar, como diz o título, sobre a hipnagogia e hipnopompia. O que é hipnagogia? A hipnagogia é o estado hipnagógico, que é aquele estágio, eu vou falar sem usar termos técnicos, científicos demais, tá? É aquele estado que você está quase dormindo, quando você está muito cansado, quando seu corpo está começando a desligar as funções dele. Então você começa a ouvir coisas, ver flashes de imagem, você começa meio que ir e voltar para dentro do sonho. Você está no período de transição ali. Esse é o estado de hipnagogia. Esse estado ele tem uma importância muito, muito, muito grande, muito grande. Tem muita gente que gosta de usar esse estado para sair do corpo. Eu já saí do corpo várias vezes nesse estado. Essa noite mesmo eu tive uma saída do corpo nesse estado de hipnagogia. Então, o bom da gente conhecer várias formas de você sair do corpo é que você sabe, isso está acontecendo, paralisia do sono, dá para eu sair. Então aproveita. Hipnagogia, eu estou nesse estado hipnagógico. Entre o sono e a vigília, dá para eu aproveitar para tentar sair? Dá, então já aproveita. São várias oportunidades que dá para a gente fazer isso. Então é interessante a gente saber bastante, né? Muitas delas aí, não todas, mas bastante ali. Bom, e o que tem de tão importante nisso? Eu anotei algumas coisas que acontecem. Tem outras coisas que acontecem, então não anotei tudo. Também depende muito da pessoa para pessoa, mas tem coisas que acontecem em comum com muita gente. Por exemplo, quando a gente vai dormir, todo mundo sabe que a gente sai do corpo à noite, né? A gente se projeta, mesmo que de forma inconsciente, porque o corpo ele precisa se desconectar do corpo físico para que ele receba essa energia, né? O nosso corpo astral e passar para o duplo etérico ali, que vai repassar essa energia para o corpo físico depois que a gente acoplar nele novamente e vai estar com a energia restaurada de manhã. Então tem essa necessidade, tanto é que tem gente que morre se ficar sem dormir, né? Fica 3 dias, 5 dias sem dormir, ela morre. O corpo começa a precisar de energia que só é reposta quando você está dormindo, né? A gente que estuda espiritualidade sabe que a fonte é do plano espiritual, né? Mas essa energia passa para o corpo físico depois. Bom, através dos nossos chakras, no Oriente se chamam dos nadis, né, que são os nossos canais de energia principais. Vamos lá. A primeira coisa que acontece no estado hipnagógico. Uma das coisas que acontece muito é a gente ouvir o nosso nome sendo chamado. Aí você fala, mas isso é ilusão, isso é só coisa da minha cabeça, tá? Mas por que a gente ia simplesmente imaginar que nosso nome está sendo chamado? Muitas vezes isso pode ser o seu eu interior. Tem muitas pessoas falando bastante coisa sobre isso, tá? Muitos significados tem sobre isso. Mas eu vou falar o que eu acredito que seja, né? Por exemplo, muito desse nome sendo chamado, eu acredito que seja os nossos amparadores, nossos mentores, tentando despertar a gente, né? Renato, e você fala assim, e é tão real porque parece que chamou aqui no plano físico. E você volta de repente assim, será que chamou aqui mesmo? Será que não? Você fica até na dúvida às vezes. Então, isso é muito comum acontecer, tá?
Por que que eu estou falando que isso pode ser os nossos mentores, nossos amparadores, tentando falar, Renato, ele não vai falar assim, Renato, fica alerta, porque você está entrando no estado de hipnagogia agora, você vai entrar no estado de sono, fique alerta, preste atenção, porque você vai passar para o corpo. Não, ele não vai fazer isso. Eles vão te dar só a dica, eles não podem te dar tudo de mão beijada, né? Você tem que conquistar por você, eles podem te dar dica, te ajudar. Então, por que que eu acho isso? Porque vozes também a gente escuta, risos de criança, risos de adulto, a gente escuta frases, às vezes maldosas, né? Às vezes frases de crime, eu vou te matar, vou não sei o quê. Escuta umas frases soltas assim. Isso acontece porque a gente está começando a ter essa descoincidência, então você começa a escutar. Você às vezes desliga o ouvido físico e abre o ouvido astral. E aí você escuta um pouco lá, escuta um pouco aqui, escuta um pouco lá, escuta um pouco aqui. E isso vai acontecendo com a gente. Agora, mas eu escutei falando, vou te matar. Então tem alguém aqui perto, alguém no plano astral aqui perto, no plano espiritual na minha casa, querendo me matar, um espírito aqui? Não, não significa que é isso. Pode ser, mas não significa que é. Por quê? Porque é igual quando a gente sai do corpo, às vezes você sai do corpo aqui na sua cama e assim que você sai, você está numa outra dimensão, numa outra frequência, num outro local que não tem nada a ver com esse plano físico aqui. Você está do outro lado da cidade. Então, quando você está ouvindo essas coisas, não quer dizer que você está escutando, porque elas estão aqui situadas exatamente no mesmo espaço físico aqui nosso, não. Pode ser que você esteja escutando uma ameaça, ou o seu nome sendo chamado, ou criança rindo, ou alguma frase que vai te ajudar em alguma coisa, isso esteja sendo dito em um outro local, além de já estar em outro plano. Acho que deu para entender. E o porquê que eu acho isso? Porque eu já escutei frases que me ajudaram, né? Porque eu acho que acredito que muitas vezes são os mentores, não só os mentores, que realmente nós estamos escutando o plano espiritual, o plano astral nesse momento, que eu já escutei frases que me deram dicas, né, importantes. Eu vou falar uma delas, foi no estado de hipnopompia, porque a hipnagogia é quando a gente está entrando nesse estado de adormecer. O estado de hipnopompia é quando a gente está despertando de manhã, né, quando a gente está acordando, voltando. Então começa a acontecer todo o processo inverso. Bom, então vozes, nomes a gente escuta, frases a gente escuta. Outra coisa interessante que a gente escuta também são sons diferentes. Às vezes você escuta um barulho, pode ser um barulho de tiro, pode ser um barulho de alguma coisa explodindo, pode ser um barulho de choque, pode ser um barulho de foguete, né, aquele que queima. Você pode escutar esse barulho, você escuta vários tipos de barulho, um vidro quebrando, um copo caindo, um som de um copo caindo, alguém batendo palma, você escuta vários sons também soltos. Muitos desses sons estão relacionados com a saída do corpo, tá? Que é esse estado que está fazendo. A gente escuta vários sons quando estamos saindo do corpo, até por causa dessa frequência que eu falei. Às vezes a gente está saindo e nós estamos saindo para um outro local onde está acontecendo esses sons ali ou algo do tipo, tá? Outra coisa que pode acontecer no estado de hipnagogia são visões. Você pode ter alguns clarões, né? Aí já estou falando da parte da visão física e astral. Você tem a visão, assim, você tem algum clarão, algum flash, alguma coisa, luz, sensação de luz. Você pode ver imagens soltas, né? Por exemplo, eu estou lá quase dormindo. Aí de repente eu imagino que o meu chefe no meu serviço chegou perto de mim para tentar me dar um susto. Aí chegou assim, colocou a mão em mim. Na hora que ele colocou a mão em mim, eu voltei assim, eu despertei. Ou seja, eu não estava dormindo, eu comecei a dormir e meio que começou o sonho daquela parte ali. Então comecei a ter esse desprendimento ali. Aí sim eu estou começando a ter o que a gente chama de onirismo, né? São imagens oníricas que não fazem muito sentido, mas elas estão ali presentes, elas têm algum significado. Então, essas imagens soltas tem o estado também de entrar e sair no corpo, né? Que quando acontece é onde eu quero chegar ao ponto principal da hipnagogia, que é onde a gente pode aproveitar para sair do corpo.
Como que eu faço? Geralmente, eu fico ali no estado de hipnagogia, aí às vezes eu sei que eu estou no estado de hipnagogia por causa disso. Vou dar um exemplo. Eu vi o meu chefe chegando ali perto e tá bem nítido, fica bem nítido a imagem. É como se eu tivesse me transportado já para dentro de um sonho e eu tô consciente, como se fosse um sonho lúcido, não uma projeção astral. Eu tô consciente, peraí, eu tô deitado, essa imagem está aqui, eu tô dentro dela, ok. Então, quando acontece geralmente isso, eu já sei que para acontecer isso, meu corpo astral ele já descoincidiu um pouco do corpo físico. Então ele já está praticamente fora, por eu estar vendo com quanto mais nitidez, melhor para mim, pelo menos para mim. Então, geralmente eu faço o seguinte: muitas vezes eu vejo letras, algum escrito, eu estou prestando atenção assim, em algum escrito, entrando no sono, aí de repente vem algumas letras, assim, coisas muito sem sentido, vem as letras, aí aquilo fica nitidozinho, é como se eu estivesse ali de frente lendo aquilo. Aí quando fica muito nítido assim, eu falo, nossa, meu corpo já descoincidiu. Aí o que que eu faço? Eu volto minha consciência para onde está o corpo físico e geralmente, ou eu quando eu volto à consciência, eu vejo, opa, meu corpo está em paralisia, porque eu não estava sentindo, porque minha consciência já estava lá, vivenciando, começando a vivenciar essa situação. Então, meu corpo está em paralisia. Ou então, muitas vezes, como aconteceu essa noite, por exemplo, eu vi uma frase assim, nitidazinha, e eu falei, opa, eu estou já estou fora do corpo, né? Então, fiz o esforço para levantar, porque a consciência fica um pouco dividida, ela fica mais lá do que aqui no corpo físico. Então, esse pouquinho que fica aqui é o suficiente para eu falar assim, vou levantar da cama. E quando eu levanto, eu já saio fora do corpo, porque já está solto. Por isso que ocorreu essa visão, essa transição. Então é muito bom a gente aproveitar esses estados, né? Até na Gnosis tem um dos exercícios deles é assim, você vai ficar ali e aí quando você sentir alguma coisa nesse tipo, eu não me lembro se é visão mesmo, alguma coisa, você sentir que está entrando no estado de hipnagogia, começando a ter essas oscilações de ver, ouvir sons, você simplesmente levanta da cama. Muitas vezes você vai levantar e não está fora do corpo ainda, porque não teve a desconexão, né, suficiente para você acabar de sair. Você está mais dentro do que fora, então é mais fácil levantar corpo físico. Tem mais consciência dentro do corpo do que fora. Então tem esse também da gnose. Já fiz antigamente, funcionou bem. Você fica deitado ali no estado de hipnagogia. Quando começou a dar essas imagens, sons, voz sendo chamado, você simplesmente levanta. Pode levantar de olhos abertos ou de olhos fechados. Você vai levantando, levantando. De repente, uma hora você levanta e vai estar fora do corpo. Faz isso várias vezes ali durante a noite, né? É chato, mas dá resultado. Então eu aproveito esses momentos para fazer isso, tá? É o estado da hipnagogia. Você pode também abrir sua visão astral durante o estado de hipnagogia. Acontece muito comigo isso também. Eu estou deitado e de repente, observando esse estado de hipnagogia, né, indo e vindo, não deixando, não me entregando 100% ao sono. Acontece muito de repente minha visão abrir e eu enxergar o quarto todo, de olhos fechados. Então, o que aconteceu quando eu estou enxergando o quarto todo de olhos fechados? Aconteceu que acabou de ter essa desconexão completa do corpo físico. Então, eu já estou fora do corpo físico. Então, se eu quiser simplesmente levantar, eu já não estou mais no meu corpo físico. Eu consegui passar essa barreira do estado de vigília, onde ele está entrando no estado da hipnagogia e depois do sono, né, onde você perde a consciência. Então, quando saiu do estado de vigília, entrou no hipnagogia e foi para o sono, eu consegui manter um pouquinho da atenção ali, da concentração e ultrapassei a parte do sono. Então, o corpo não adormeceu, eu ultrapassei, minha consciência está ali. Então, eu vou enxergar no corpo astral. E aí eu só levanto e vou fazer o que eu tiver programado ali naquele dia, tá bom? Então esse é o hipnagogia. Agora vamos para a hipnopompia. Hipnopompia é quando a gente volta, esse é mais rápido, porque ele é mais ou menos o contrário de tudo isso que eu acabei de falar. Porque você está saindo, então você sente todos esses efeitos saindo. O outro, o hipnopompia, você estava lá e agora você está voltando, trazendo essas coisas.
Então, muita gente, acontece às vezes, você está sonhando que está andando e alguém te deu um dinheiro ou te deu alguma coisa de comer gostosa, você está segurando aquilo ali e de repente você começa a acordar na cama e a sensação de estar segurando aquilo ainda fica na sua mão. Você traz aquilo aqui para o corpo físico, né? Então você consegue trazer informações de lá para cá, apesar de não existir aquilo no plano físico, mas aquilo existiu ali no plano astral. Você materializou aquilo com alguma matéria que não é física. Então você trouxe aquilo ali, né? E aquilo vai se dissolvendo porque fica naquele plano. É uma coisa que eu considero muito importante, não só para projeção astral, mas toda vez que a gente acordar, a gente tentar ficar quietinho, não só quieto fisicamente, mas mentalmente quieto. Ou seja, tentar observar tudo que está acontecendo dentro, né? O que estava acontecendo antes, vindo para dentro assim, aquilo vai sumindo e eu vou assumindo agora o plano físico. Isso é muito importante. Um exercício que eu gosto de fazer isso, faço quase que constantemente, né? Quando às vezes a pessoa, a gente chama de cara de paisagem, né? A pessoa tá lá viajando na maionese, ela tá ali, mas a mente dela tá longe. Várias vezes, quando eu me pego dessa forma assim, eu tô ali, eu vi que eu dei uma escapada mentalmente, eu continuo do mesmo jeito que eu estou e trago só a consciência de volta. Eu fico quietinho e trago a consciência de volta. Como que eu trago ela de volta? Eu começo a observar que sons que eu estou ouvindo à minha volta. Som de carro, cachorro latindo, o fulano conversando. O que tem à minha volta? Eu começo a tentar observar sem precisar mexer os olhos. Então eu vou fazendo esse exercício. E por estar acostumado com isso, quando eu estou voltando para o estado, né, físico através da hipnopompia, fica muito fácil para mim, que eu começo a observar tudo que estava acontecendo lá. Então você fica mesclando, você consegue pegar alguma coisa que estava lá e ver o que está acontecendo aqui, ver uma coisa sumindo, mas não vai sumir, porque vai ficar na sua memória, porque você ainda trouxe um pouquinho. É um pouco complicado de explicar, mas vocês todos já passaram por isso e passam todas as noites. Uma das coisas interessantes que aconteceu uma vez é que eu queria saber qual era o melhor horário para eu sair do corpo. E aí eu perguntei. Tem algumas formas, né, espirituais que você obtém respostas para questões que a gente precisa, que é também uma coisa que eu vou falar na próxima série, né, tratando sobre espiritualidade. De um modo mais geral, saindo um pouco da projeção astral. E aí eu fiz essas perguntas e obtive a resposta, né, rapidamente. Aí eu perguntei qual era o melhor horário. E quando eu estava voltando, um belo dia eu estava voltando do estado da hipnopompia, estava nesse estado, voltando para o corpo, eu escutei uma voz falando comigo. Acorda às 5 da manhã, acorda às 5 da manhã. E eu fui reintegrando no corpo e eu fiquei assim, só quietinho observando. E aquela voz foi sumindo, acorda às 5 da manhã, acorda às 5 da manhã, acorda às 5. E aí eu comecei a fazer o exercício às 5 da manhã, nessa época, né? Hoje eu faço de madrugada. E realmente, o resultado era muito melhor para mim, de saída do corpo. Então, esse é um ponto que eu falo, né, para a gente praticar. Tanto você observar tudo que está acontecendo no estado de hipnagogia, quanto no hipnopompia, que é o retorno, né, quando você acorda de manhã. E o ficar quieto, por que ele tem tanta importância? Porque é a hora que está fazendo download de tudo que aconteceu lá para o cérebro, né, astral ali, o cérebro físico. Então, você vai conseguir fazer o download de tudo, é muito difícil, mas você consegue fazer o download de algumas partes fragmentadas ali. E com o tempo você vai melhorando isso, né? Você vai fazendo esse download, deixa o download acabar de ser feito, não levanta já pulando da cama, né? Agitado demais. Não. Tudo que for relacionado a atividades espirituais, tenta manter mais calma, mais observação, mais concentração. Observação principalmente, tá? Deixa eu ver o que eu mais anotei aqui. Interessantíssimo esse ponto. Quando a gente vai dormir, a gente repõe nossas energias, né? Nós temos uma cota, eu acredito muito nisso, já li a respeito, eu acredito nessa teoria.
Na verdade, onde eu li não era teoria, né? Como se fosse verdade. Que a gente tem uma cota de energia todos os dias para a gente gastar. E quando a gente fica mal-humorado, fica brigando, tudo, a gente perde muito dessa energia. E a gente acaba o dia mais cansado que o normal. Então, uma coisa que a gente pode perceber claramente é a forma que você foi dormir e a forma como você acorda. Não estou falando, porque se você está indo dormir e está acordando como se um trator passou em cima de você, você precisa fazer mais trabalhos energéticos. Infelizmente, tem que fazer mais trabalhos energéticos, porque a energia não está chegando da forma que devia, ou você está sofrendo ataques fora do corpo durante o sono, ou durante o dia. Então tem alguma coisa errada não está certa, tá? Então, o, uma coisa que a gente pode observar, o normal que deve acontecer é isso aqui. Você vai dormir, tá cansado. Cansou, porque acabou a energia, tanto a mental, a emocional, a física, ficou só um pouquinho ali. Você vai dormir, o seu corpo astral desprende, você começa a absorver ali energia de novo do cosmos para poder restaurar e você reintegrar no corpo e seguir mais um dia ali. Quando você acorda de manhã, se você ficar quietinho, você vai sentir uma sensação maravilhosa, que é uma sensação de frescor, tanto mental, você sente que você tá. É a mesma sensação de quando você teve um dia assim, trabalhou muito, tá suado, sabe? Tá com aquela sensação e você toma aquele banho e sente aquele frescor, você sente até mais leve, tá? Eu também quero falar dessa leveza do banho na série Espiritualidade, na prática. Você sente essa leveza assim. É a mesma coisa quando você levanta de manhã e fica nesse estado de hipnopompia. Você sente esse frescor e não é um frescor só físico, é um frescor mental, porque realmente limpou, tirou todo aquele lixo que você acumulou, que é as coisas que não precisam. Você sente assim que sua mente está fresquinha, está limpinha, aquela coisa gostosa, aquela sensação leve assim. E aí a gente tem que tomar cuidado para não poluir nossa mente durante o dia, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode observar. Interessante que a gente pode ir observando que, que alguns fatos que vão acontecendo no dia vão baixando mesmo esse nível nosso, essas frequências. É como se fosse sugando a gente um pouco da nossa energia ali. Então é importante a gente observar esses estados, porque quando a gente trabalha com espiritualidade como um todo, não só na projeção astral, mas como um todo, você vê que tudo tá ligado, tá tudo ligado, sabe? O que eu falo, o que eu faço, o que eu como, sabe? A forma como eu penso, tudo tá ligado. Você vai começando a perceber isso, aí você começa a modificar seus hábitos, suas ações, seu comportamento com as pessoas, você começa a modificar. E eu acho isso muito bom, muito interessante, porque você começa a mudar porque você viu por você mesmo, falou, poxa, eu estava assim, agora de repente eu fiquei assim. Não, então acho que aconteceu alguma coisa. E no outro dia você faz, ó, agora eu tô assim, agora eu não vou fazer aquilo, ou não vou agir daquela forma. E vou ver, e você percebe que você continuou numa linearidade ali, do jeito que você acordou, você continuou. É difícil, é trabalhoso, mas é o que a gente precisa fazer, tá? Então essa restauração completa da nossa cota de energia é sensacional e você só vai perceber se você ficar quietinho. Óbvio, você percebe que você está bem, que você descansou, mas eu estou falando sentir mesmo a sensação assim de que é como se fosse assim, tô com o espírito limpo agora, sabe? Tomei um banho espiritual e mental, sabe? Limpou foi tudo para mim. Bom, então é isso. O estado hipnopômpico é o estado que você volta. Você traz imagens, traz algumas lembranças, sonhos. É o melhor estado para você lembrar de sonhos, lembrar de experiências fora do corpo. É o estado hipnopômpico, que é o estado que você ainda tá um pouco lá, um pouco cá, tá? Então tem isso aí. Bom, espero que eu tenha ajudado. É lógico que tem muita informação sobre esses dois estados na internet, mas eu estou falando aquilo que eu consegui verificar por mim mesmo, estou compartilhando com vocês aí. Espero ter ajudado um pouco e deixem aí nos comentários o que vocês
perceberam já no estado de hipnagogia ou de hipnopompia, né? É importante vocês colaborarem aí, tanto para mim quanto para as outras pessoas também. Comentem aí. Grande abraço para vocês e até o próximo domingo.